Hoje a gente vai conversar com Tomé. Sim, ele mesmo. A maioria de nós conhecemos pelo apelido, o Incrédulo. Mas ali tem muito mais do que apenas um monte de dúvidas. Tomé foi discípulo, foi leal. E talvez ele tenha feito aquela pergunta que muita gente ali pensava, mas não tinha coragem de pôr para fora. Ele duvidou, sim, mas não para provocar. Duvidou porque queria crer de verdade. E quando creu, foi até o fim. Era o tipo de homem que não fingia crer quando tinha dúvida. A Bíblia não fala muito sobre ele, não. Mas o que ela conta já diz bastante. Hoje nós escutamos a história de um homem que não teve medo de perguntar e que um dia tocou a fé com as próprias mãos. Tomé, antes de tudo, obrigado por aceitar o convite de vir conversar com a gente. E eu já queria começar com uma pergunta bem direta. Todo mundo te conhece como o Incrédulo. Mas quem era você de verdade? Eu era um discípulo, como os outros. Chamei Jesus de mestre, de Senhor. Segui ele por amor, de verdade. Mas eu era direto. Se não fazia sentido, eu perguntava. Se algo me inquietava, eu falava. Na ocasião de Lázaro, quando o mestre disse que voltaria para a Judéia, onde já tinham tentado matá-lo, todo mundo hesitou. Mas eu disse, vamos com ele, para morrer juntos. Isso não é incredulidade, né? É lealdade, mesmo com medo. O risco de morrermos era real. Eu não era um cético. Eu só não fingia ter uma fé que eu não tinha ainda. Tem gente que tem medo da dúvida. Medo da dúvida, é. Mas pior que a dúvida é fingir crer só para agradar. Tomé, vamos falar sobre aquele dia em que o mar estava ameaçando engolir o barco que vocês estavam. E enquanto vocês estavam ali fora cuidando disso, Jesus estava dormindo. O que se passou dentro de você naquele momento? Pânico. A verdade é essa, pânico. O vento gritava. A água entrava no barco como se o mar quisesse engolir a gente. E ele dormia. Dormia. Eu pensei, será que ele não se importa? A gente estava morrendo e o Filho de Deus dormia. Foi uma mistura de medo com confusão. Se ele era mesmo o Messias, como podia dormir no meio do caos? Mas ele acordou, levantou e falou com o vento, como quem chama uma criação pelo nome, e o vento obedeceu. Foi ali eu vi que às vezes ele se afasta para mostrar o que há dentro da gente. A tempestade lá fora só revelou a tempestade aqui dentro. E quando ele falou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele não estava só perguntando. Ele estava nos revelando. Tomé, eu acho impressionante a forma como Cristo lidava com vocês. Mas teve uma noite que mudou tudo. Foi aquela noite em que o mestre fez o impensável. Ele lavou os pés de vocês. Conta pra gente o que você lembra daquele momento. Foi uma noite marcante. Marcante. Tanta coisa aconteceu. O primeiro marco daquela ocasião foi justamente quando o mestre lavou os nossos pés. Lembro do silêncio,
quando ele se levantou da mesa, pegou uma toalha e se abaixou. Estávamos todos sem entender. Ele começou a lavar os pés, um por um, sem dizer uma palavra. O mestre lavando os nossos pés. Quando chegou a vez de Pedro, ele recusou ter seus pés lavados. Pedro era assim, impulsivo, direto. Não era só eu. Não era só eu. Mas o mestre insistiu. E depois de ter lavado os pés de todos, aí é que ele explicou. Se ele, o Senhor, lavava os nossos pés, então nós também devíamos fazer isso uns pelos outros. E o que isso significou para você mais tarde? Na hora a gente não entendeu muito bem. Mas depois, quando ele já não estava mais entre nós, quando as tensões surgiram, quando a missão apertou, foi esse gesto que manteve a gente junto. Lavar os pés virou mais do que um ato. Virou um modo de entender as coisas. Servir, ceder, conter o ego, segurar o orgulho. Aquele gesto salvou a comunhão entre nós. Você está me dizendo que o que sustentou vocês, então, não foi só a força, mas a humildade? Sim, exatamente. Se a gente não tivesse aprendido a abaixar, teríamos caído. Lavar os pés uns dos outros foi a base invisível que segurou o que ninguém via. E logo depois daquele gesto veio uma outra virada, ainda mais dura, eu imagino. Jesus disse que seria traído, e o traidor estava ali entre vocês. Como foi ouvir aquilo? Aquilo foi um choque. Um choque. A sala ficou pesada. Um de nós trair o mestre? Mas quem? Quem poderia? Quem seria capaz disso? João estava ao lado dele e Pedro fez sinal para que ele perguntasse quem seria. E então Jesus disse: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E ele entregou para Judas. E vocês entenderam o gesto na hora? Não entendemos. Mesmo com aquilo tudo, a gente ainda pensava: será que é outra metáfora? Será que ele vai mandar Judas comprar algo? Era muita coisa em pouco tempo. A mente da gente não alcançava o mestre. E aí Jesus seguiu dizendo que iria para um lugar que vocês não poderiam ir naquele momento. Pedro, como sempre, reagiu primeiro. Mas, pelo que eu sei, foi você quem fez a pergunta mais honesta daquela noite. Você se lembra qual foi? Lembro muito bem. Ele disse que na casa do Pai havia muitas moradas e que onde ele estivesse, nós estaríamos com ele também. Vocês conhecem o caminho para onde vou, ele nos disse. E aquilo me atingiu, porque eu não sabia o caminho. Eu não queria fingir. Então eu falei: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? E ele te respondeu? Ele respondeu para todos, porque a minha dúvida era de muitos também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Foi isso que ele nos disse. Naquele momento, ele não explicou o trajeto. Ele se revelou como o próprio caminho. Não era para onde ir, era com quem andar. E o que significou para você ouvir isso diretamente dele? Foi um impacto, porque eu queria um mapa, uma rota clara, um plano. Mas ele não me deu um caminho traçado. Ele disse: sou eu o caminho. Aquilo mudava tudo. Porque, a partir dali, seguir a Deus não era mais sobre entender, era sobre confiar. E essa confiança não nasceu de uma vez. Foi sendo construída, passo a passo, gesto a gesto, milagre a milagre. No começo, era como no barco. A tempestade, o desespero, o medo de morrer. Ali, confiar era quase instinto. Ou confiava, ou afundava. Mas agora era diferente. Não tinha vento nem mar agitado, só o convite. Foi aí que entendi. A fé mais profunda não é a que nasce do susto, é a que floresce no silêncio. E isso me faz refletir. Todo esse diálogo e aprendizado surgiu a partir de uma dúvida sua. Às vezes nós temos a tendência de imaginar que as dúvidas travam. Mas não, né? Às vezes ela abre espaço para revelações que ninguém esperava. Foi o que aconteceu. Na verdade, a dúvida não era só minha, era nossa. Mas eu que tive a coragem de perguntar. Inesquecível aquela noite. E agora eu quero voltar para um outro momento marcante da sua vida, que foi quando 5 pães e 2 peixes saciaram uma multidão inteira. E aí, logo depois disso, Jesus disse que ele era o pão da vida. E aí muita gente foi embora. Mas você não, né? Você ficou. Por quê? Porque eu não estava ali só pelos milagres. Eu estava com fome de algo que não passava com o tempo. Eu não seguia ele pelos pães, mas porque eu via algo ali que era divino. Mesmo que eu não tivesse entendido tudo o que ele falou, eu não queria ir embora. Eu preferia ficar com dúvida do que ir embora com certeza falsa. O milagre foi impressionante, mas o que ele disse depois foi o que mais me marcou. Quem come de mim, vive. Na hora, muita coisa suave e estranha, dura, difícil de entender. Mas, mesmo sem compreender tudo, eu sabia que queria seguir. Eu preferia seguir com perguntas do que me afastar com uma resposta fácil. Tomé, ouvindo tudo isso, eu só consigo imaginar que andar com Jesus era como viver entre extremos. Da dúvida, a certeza. Do medo, a fé. Tinha horas que ele explicava tudo e em outras parece que ele deixava o pessoal com mais perguntas do que respostas. Era assim o tempo todo? Era assim. Com o mestre, a gente aprendia de muitos jeitos. Às vezes, ele era direto. Ensinava como quem entrega o mapa, passo a passo, como no sermão. Ou quando explicava as parábolas depois só para nós. Mas outras vezes, ele deixava um silêncio, uma vírgula, um olhar, uma frase que ficava ecoando na mente por dias. E a gente
ficava pensando, o que ele quis dizer com isso? No começo, isso dava angústia, mas depois a gente entendia que ele estava nos preparando. Ele não queria só que a gente decorasse, ele queria que a gente amadurecesse. Jesus sabia o tempo das coisas, sabia o que dizer e o que deixar para a gente descobrir mais tarde. Era como se o tempo obedecesse a ele. Ele sabia exatamente quando cada verdade deveria florescer em nós. E agora, avançando um pouco mais, Tomé, nós temos o momento da crucificação e depois Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Mas você não estava lá, né? Não estava. Eu não estava. E aquilo me despedaçou, sabe? Eles disseram, vimos o Senhor, vimos o Senhor. Eu pensei, porque justo eu não vi, justo eu. Por que ele apareceu para eles e não para mim? E o que você sentiu neste momento? Raiva, tristeza, muita tristeza também. E saudade. Tudo junto. Raiva, tristeza, saudade. Não era incredulidade arrogante. Era uma dor que ninguém via. Eu amava Jesus. E justo eu não estive lá. Então eu disse, se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou crer. Foi um desabafo. Não foi um desafio, foi um desabafo. Era saudade. 8 dias depois, Jesus aparece novamente. Mas dessa vez você estava lá, presente. Me conta em detalhes como foi aquele momento. Ele entrou. Ele entrou. As portas estavam fechadas. Mas ele entrou. E ele me olhou direto. Disse, Tomé, põe o dedo aqui. Vê minhas mãos. Toca o lado. Ele não me humilhou. Ele me convidou. E eu não precisei mais tocar. Só consegui dizer, meu Senhor e meu Deus. Essa, Tomé, foi a primeira vez que alguém chamou Jesus de Deus assim, de uma maneira tão direta. É porque quem vai fundo na dúvida pode também ir fundo na adoração. Tomé, obrigado. Obrigado por participar com a gente deste momento. Obrigado por não ter fingido. E obrigado por ter perguntado. E por nos mostrar que até a dúvida pode ser um caminho para a verdade. E aos ouvintes que nos acompanharam hoje, nosso mais sincero agradecimento. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Esse podcast foi editado e produzido por Audiolabs.